Com a chegada das eleições, é muito importante que cada cidadão saiba quais são as condutas que podem e quais as condutas que não podem ser realizadas no dia do pleito eleitoral, a fim de que ninguém acabe sendo responsabilizado criminalmente por praticar alguma conduta que é proibida pela legislação eleitoral. Vamos iniciar falando de algumas condutas que não podem ser realizadas no dia da eleição. Em primeiro lugar, o derramamento de santinho, que é quando o cidadão distribui material gráfico nas ruas, fazendo propaganda de um determinado candidato ou partido. Além de configurar um crime eleitoral com pena de até 1 ano, pode caracterizar também crime ambiental. Em segundo lugar, devemos falar sobre as manifestações realizadas na data das eleições. A utilização de amplificadores e alto-falantes para propaganda eleitoral é estritamente proibida, caracteriza propaganda irregular e também crime eleitoral. Qualquer manifestação que pode ser realizada no dia das eleições deve ser silenciosa e individual, como, por exemplo, utilizar camiseta do candidato, adesivos do partido, até mesmo bandeiras, toalhas, mas não podem ser realizadas também comícios, carreatas, reunião de pessoas e nenhum tipo de aglomeração que caracterize uma propaganda irregular. Como também já dito, a realização de comícios e carreatas é proibida, caracteriza crime eleitoral, e também é proibido a arregimentação de eleitores, que é o nome técnico para a boca de urna. A boca de urna é a abordagem a eleitores tentando persuadi-los a votar em um determinado candidato ou em um determinado partido. A propaganda eleitoral é livre até a véspera das eleições, porém, na data, é proibida. Falando ainda em propaganda eleitoral, é proibido o compartilhamento de propaganda eleitoral no dia da eleição, inclusive por redes sociais. Até a véspera das eleições, como já dito, é permitida a propaganda eleitoral. Porém, na data do pleito, não pode ser realizada nenhuma propaganda. Sendo assim, as publicações realizadas em redes sociais, como Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, as publicações realizadas até a véspera podem continuar vigentes. Porém, novas publicações e o impulsionamento de postagens é estritamente proibido na data da eleição. Em sexto lugar, devemos falar sobre a provocação de desordem e tumulto nos locais de voto. Deve-se manter a ordem e a urbanidade sempre que convivemos em sociedade. Não seria diferente nos locais de votação. A autoridade superior ainda das sessões eleitorais é o mesário, que deve ser tratado com respeito e cada eleitor deve acatar as orientações dos mesários. Em sétimo lugar, não é crime somente na data das eleições, como em qualquer período, a corrupção eleitoral. É crime a qualquer momento e é caracterizada pela compra de voto. A compra de voto não é só por meio de dinheiro, mas qualquer vantagem oferecida em troca do voto. A própria lei eleitoral chama o candidato que compra votos de corrupto, e eu tenho certeza que nenhum cidadão quer uma pessoa sabidamente corrupta administrando a máquina pública. Em oitavo lugar, ainda voltando para o dia das eleições, é proibido votar mais de uma vez ou tentar votar no lugar de outra pessoa. Quem finge ser outra pessoa para tentar votar mais de uma vez pratica crime eleitoral. O voto é individual e cada cidadão possui direito a somente um voto. Em nono lugar, devemos tomar cuidado com a violação ao sigilo do voto. A Constituição prevê que o voto é secreto e a quebra desse sigilo configura crime. Não é permitido levar celular para a urna eletrônica e muito menos fotografar ou filmar o voto. Isso impede que essa fotografia ou filmagem seja utilizada justamente como comprovação de uma compra de votos ou mesmo de um voto que é realizado mediante coação. Não é permitido levar o celular, evite praticar esse crime. Além do celular, também é proibido portar arma de fogo no momento do voto. Mesmo para pessoas que possuem porte de arma, exceto forças policiais, é proibido adentrar a sessão eleitoral com arma de fogo, podendo caracterizar inclusive o porte ilegal de arma de fogo, mesmo que o cidadão possua o porte. Nesse ano foi determinada uma norma pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, de que o transporte de arma de fogo por CACs
é proibido um dia antes e um dia depois da data das eleições, já que nesse período as discussões podem ser mais acirradas, a fim de evitar qualquer tragédia. Além disso, lembramos também que é crime, no dia das eleições, transportar eleitores. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer o transporte de eleitores desde o dia anterior até o dia seguinte às eleições, exceto, claro, veículos coletivos que já possuam linhas regulares e que não sejam fretados. Também é permitido o serviço de transporte público ou privado, como Uber, táxi, aplicativos e veículos de uso individual para transporte de membros da própria família. Deve-se lembrar também que essa proibição não é simplesmente para o mero transporte de pessoas, mas sim o transporte com a finalidade eleitoral. Sendo assim, caracteriza crime. Essas condutas, todas mencionadas, podem gerar a prisão do indivíduo que as estiver cometendo, podendo mesmo ser condenado também a multas. A Polícia Civil deseja a todos ótimas eleições e que essas eleições possam revelar de fato a vontade popular, sejam eleições limpas e regulares e que vençam aqueles que possuam a maior legitimidade social.